Há uma gloriosa luz guiando nosso andar. Aleluia. Os passos de Jesus até chegarmos ao lar. Caminhemos na luz, caminhemos na luz de Deus. Caminhemos na luz, caminhemos na luz de Deus. Há uma luz, a santa luz, da qual podemos ver do céu a glória, a luz que vamos receber. Caminhemos na luz, Aleluia. caminhemos na luz de Deus. Caminhemos na luz, caminhemos na luz de Deus. Em santa e bendita luz, cercado de esplendor. Glória a Deus. Nosso amado Senhor. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos nossos irmãos. Hoje é quarta-feira, como nós fazemos todas as quarta-feiras, estamos aqui trazendo mais uma vez o estudo bíblico da palavra do nosso Deus. Hoje estaremos fazendo junto, estudando a lição de número 8, que traz pelo título Missionários, Fazedores de Tendas. Aleluia! Missionários, Fazedores de Tenda é o nosso tema de hoje, da lição de número 8. Lembrando que nós estamos no quarto trimestre do ano de 2024, com o nosso contexto geral até os confins da terra. Esse é o nosso tema no contexto geral de todas as lições da revista que traz o quarto trimestre de 2023, até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo, como nós mostramos aqui, até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Então aqui está o nosso contexto geral. Lição de número 8, ela traz um texto áureo que nos diz assim: vós mesmo sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo está estas mãos que me serviram. Então, o apóstolo Paulo, com muita sabedoria, muito entendimento, ele nos escreve dessa forma para nós, então, entendermos, né? Ele diz algo muito bonito que nós vamos estar estudando no decorrer dessa lição. Então, aqui no texto áureo, vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Ou seja, tudo que você faz com as suas mãos, você está sendo servido. E através daquilo que você faz, também você pode servir os outros e pode servir também o nosso Deus, fazendo com amor, com alegria, que seja qual for a sua profissão, seja qual for o seu trabalho, faça com amor, com dedicação, porque Deus ama aquele que faz com alegria, com amor, né? Então, é necessário que nós, então, fazemos dessa forma para nós agradarmos tanto a Deus como a nós mesmos. Verdade prática: é possível servir a Deus
e aos outros por meio de sua profissão, aonde quer que você vá. Servir a Deus. Você está trabalhando, você está fazendo algo, você está servindo as pessoas e você está agradando o Senhor. Você está fazendo aquilo que é da vontade do nosso Deus. Então é possível sim você servir a Deus, é possível também aos outros, servir aos outros por meio da sua profissão, daquilo que você sabe, né? É gostoso quando a pessoa serve a Deus, durante o seu trabalho está fazendo aquilo que é agradável ao Senhor e também a todas as pessoas que estão em nossa volta, em nosso redor, né? Nosso texto-áudio de hoje, nós vamos ler no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, vamos ler o versículo 1 ao 5. Depois, nós vamos estar lendo também, lá em 1 Tessalonicenses, no primeiro capítulo, nós vamos ler, aliás, em 1 Tessalonicenses, nós vamos ler o capítulo 4, aí nós vamos ler o versículo 11 e também o versículo de número 12. Fica conosco, porque junto nós vamos aprender da palavra do nosso Deus, né? Junto. Nós vamos junto aprender da palavra do Senhor Jesus. Olha o que está escrito então. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo de 1 ao versículo 5, diz: depois disso, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E chegando um certo judeu por nome de Aquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que os judeus saíssem de Roma, se ajuntou-se a eles. E como era do mesmo ofício, eles tinham o mesmo ofício, coisa interessante. Paulo era um fazedor de tenda, Priscila e Aquila também era com esse mesmo ofício, também fazia tendas, nos mostra a palavra do Senhor Jesus. Então, como nós estamos lendo, e todos os sábados disputava na sinagoga e convencia os judeus e os gregos. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo, impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Então, o apóstolo, ele testifica, nos mostra a palavra de Deus a todas as pessoas, falando de Jesus, mostrando que Jesus era o Cristo, era o Filho do nosso Deus. 1 Tessalonicenses 4, versículo 11 e 12 diz assim: e procureis viver quietos, e tratar-se dos vossos negócios, e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vos temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Coisa linda, né? Coisa linda. A palavra de Deus mostra o apóstolo Paulo ensinando as pessoas viver honestamente no seu trabalho, esforçando, levando a palavra de Deus, não sendo pesado às outras pessoas, sendo honesta, agradando a Deus e também agradando todos os homens, né? Todas as pessoas, como nos mostra a palavra do Senhor Jesus Cristo. Hoje, na lição de número 8, nós temos a apresentação no tópico de número 1, relacionar a vida profissional de Paulo com o ministério que ele tinha. Depois, no tópico de número 2, nós vamos explicar a expressão missionário e fazedor de tendas. Depois, no tópico de número 3, discutir a vocação, profissão e também missões. Coisa linda, né?
Então, nós vamos no tópico de número 3, está falando sobre isso. Nós vamos estar discutindo sobre a vocação, sobre a profissão e também sobre missões que está no coração de Deus e tem também que está no nosso coração. Então vamos lá para a nossa introdução dessa noite. A introdução diz assim: é preciso abandonar a vocação profissional para exercer o chamado missionário? Só existe apenas um modelo de chamada missionária? Chamado missionário e vida profissional são irreconciliáveis? Então nós vamos analisar tudo isso já no decorrer da nossa lição. A lição dessa semana ela traz uma reflexão à luz da vida de Paulo, do apóstolo Paulo, como alguém que ao mesmo tempo exerce uma profissão, anuncia o evangelho de Cristo. No mesmo tempo, ele exerce uma profissão e exercendo essa profissão, ele anuncia o evangelho, boas novas, leva a palavra de Deus, leva ao conhecimento do povo o Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Depois nós vamos, de acordo com, ainda aqui na nossa introdução, de acordo com esse exemplo bíblico, vamos meditar a respeito dos fazedores de tenda. O que essa profissão quer dizer até o ponto de vida, até o ponto a vida profissional e o chamado missionário pode e deve encontrar-se para a glória de Deus. Então nós vamos entender o que essa expressão quer mostrar para nós, né? Então por isso que fala o que essa expressão quer dizer ao ponto de vida profissional e ao chamado missionário que pode e deve se encontrar para a glória do nosso Deus. Então nós precisamos entender isso, né? Esse ponto de vista, a maneira que nós podemos entender o chamado missionário, o trabalho, a profissão, o esforço, tudo aquilo que nós precisamos para fazermos também o nosso ganha-pão, o nosso trabalho, o nosso sustento, mas também ser um missionário levando a palavra de Deus, levando o conhecimento dos povos, o nome de Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. O ponto primeiro que nós vamos estudar no tópico de número 1 é a vida profissional de Paulo e a sua vocação ministerial. A profissão do apóstolo Paulo, que nós vamos estudar no primeiro ponto, diz assim: o texto de nossa leitura bíblica em classe, lá no capítulo de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo de 1 a 5, a respeito do exemplo do apóstolo Paulo, traz um termo missionário, um termo missiológico, ou seja, um termo de um especialista. Um missiológico é um especialista de fazer missões, especialista de conhecimento, de entendimento, é aquele que estuda como fazer a obra de Deus, ser um missionário ou ganhar almas através desse dom maravilhoso que Deus deu ao ser humano, que é ser um missionário da obra do nosso Deus. Então, a expressão é trazida com mais precisão por trabalhadores de couros, pois a tenda era feita por pelos ou couro de cobra. Então, esses trabalhadores, eles tinham uma dificuldade. Não é que nem hoje que se nós for fazer qualquer coisa, nós vamos num determinado comércio, nós compramos tudo pronto e depois nós apenas realizamos o nosso trabalho. Não, naquele tempo era mais difícil. Eles tinham que exercer a sua profissão com mais dedicação, com mais trabalho do que nos nossos dias de hoje. Eles faziam então as suas tendas com pelos de couro de cobra. Era um trabalho dificultoso.
mas era feito com carinho, com amor, com dedicação, e entre tudo que eles faziam desses seus trabalhos, o que estava no coração deles era falar de Jesus Cristo a todas as pessoas. Era levar o Senhor Jesus ao conhecimento dos povos, das nações. Então esse era o trabalho do missionário apóstolo Paulo e dos demais. No Novo Testamento, um casal que tinha a mesma profissão do apóstolo Paulo, no caso Priscila e Aquila, devido um dia do edito do imperador de Roma, Cláudio, Priscila e Aquila saíram de Roma e foram morar em Corinto. Assim o apóstolo Paulo se encontrou com esse casal, passou a morar e trabalhar com eles, dividindo o tempo entre fabricar tendas e anunciar boas novas de salvação aos outros. Que coisa linda, né? Então, nada acontece por acaso, tudo é com o trabalhar do nosso Deus. E o apóstolo Paulo, ele conhece ali um casal que havia vindo de Roma, foi para Corinto, e ele então ali se encontra, e eles tinham o mesmo trabalho, a mesma profissão, o mesmo ofício, se tornaram amigos de trabalho, se tornaram também amigos sendo missionário, pregando boas novas de salvação, levando o conhecimento da palavra de Deus a todos os povos, como nos mostra a palavra do Senhor Jesus Cristo. É muito bom, né? A Bíblia mostra esse trabalho que às vezes nós não valorizamos. Às vezes a gente quer pregar o evangelho, mas eu só prego o evangelho se o pastor me mandar para os Estados Unidos, se o pastor me mandar para a Europa ou para outros lugares. Não. Aonde você estiver, você está incumbido. Você está escolhido pelo Senhor para levar a palavra de Deus, levar o conhecimento de Jesus Cristo para todas as pessoas. Que seja um amigo de escola, um amigo de trabalho, que seja um vizinho, seja um parente, todos precisam ter o conhecimento da palavra de Deus. E você foi escolhido para fazer esta obra e Deus conta com você. Ponto de número 2, como o apóstolo Paulo conjugava sua vida profissional e ministerial. A tradição judaica ela exigia que os mestres religiosos oferecessem gratuitamente os seus serviços espirituais a cada rabino que tinha que aprender uma profissão para se sustentar. Que coisa linda. Eu fico maravilhado com isso, porque bom seria também se nossos dias de hoje, cada mestre, cada líder, cada pessoa que estão aí nas lideranças tivesse uma profissão, porque por intermédio dessa profissão você tem condições às vezes de entrar no lar das pessoas, falar de Jesus para todos os povos, né? Já pensou, você chega numa casa para consertar uma máquina? Você chega numa casa para fazer um serviço que você é especialista e de repente Deus te usa no decorrer do seu trabalho, dos seus dias, e falar de Jesus para as pessoas. Por que eu estou falando isso? Porque de repente, se você bater no portão de uma casa com a Bíblia na mão, as pessoas fecham a porta para você. Não abre a porta para você. As pessoas falam que já tem religião, que não precisa de ouvir aquilo que você está trazendo, que são as boas novas do Senhor Jesus. Mas quando você entra nesta casa para executar um serviço, uma tarefa, de repente, naquele exato momento, dentro do seu trabalho ali, você tem oportunidade, você pode falar de Jesus para essa pessoa. É muito interessante. Então, esses são os missionários, né, que faz a obra de Deus às vezes ser enviado para grandes lugares que as pessoas às vezes acham que para ser um missionário tem que ir para a Europa, tem que ir para a África, tem que ir para os Estados Unidos. Não, às vezes você pode ser um missionário
falando de Jesus para o teu vizinho, para a sua vizinha, para o seu amigo de escola, para o seu amigo de trabalho. Dessa forma você vai levar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, eles eram então incumbidos, eles eram necessário aprender uma profissão, ter um ofício, não só ser um líder, ser um mestre. Então, olha, eu vou ler aqui de novo, olha o que diz aqui, ó. A tradição judaica exigia que os mestres, os religiosos, oferecessem gratuitamente os seus serviços espirituais a cada rabino. Quem eram os rabinos? Os rabinos eram aqueles líderes religiosos da comunidade judaica. Então eles recebiam, através dos seus mestres, eles recebiam ali uma instrução, eles eram ensinados a ter uma profissão, porque eles iam ser aquele mestre, o rabino, aqueles líderes religiosos, mas eles iam ter uma profissão, porque através dessa profissão eles poderiam então ter contato com as pessoas e poder então estar divulgando a palavra de Deus. Agora nós voltamos aqui, ó. Tinha que aprender uma profissão para quê? Para se sustentar, primeira coisa, para se sustentar. Não bastava ser um líder religioso, não bastava ser não, eles tinham que ter uma profissão para sustentar a si próprio e também a sua casa, também a sua família, né? Aí, o que nós vemos aqui? Não é por acaso que o apóstolo Paulo era fariseu e foram criado aos pés de Gamaliel, mas não esqueceu aquela arte de fazer tenda, ou seja, aquela profissão que ele havia aprendido. Então o que nós vemos aqui? Paulo era um fariseu. O que era um fariseu? Ele era um membro do grupo religioso judaico. E ele então aprendeu a fazer tenda e não se esqueceu mais. A profissão que ele aprendeu não esqueceu. Ele era um fazedor de tenda. E depois, o que a Bíblia nos mostra? Que o apóstolo Paulo, como fariseu, ele foi criado aos pés de Gamaliel, mas não esqueceu de fazer tenda. Ou seja, ele cresceu aos pés de Gamaliel. Quem era Gamaliel? Era um ancião, um rabino, era uma pessoa reconhecida, um mestre, um doutor da lei, um professor, a qual Paulo foi criado aos pés desse professor. Gamaliel aprendeu muito com ele, mas não esqueceu da sua profissão de fazer tendas. E foi com essa profissão que ele, depois de converter a Cristo, que deixa de ser Saulo, passa a ser o apóstolo Paulo, e através dessa profissão agora ele vai falar de Jesus Cristo para as nações, para os povos. Então é dessa forma que nós ouvimos aqui, né? Embora tivesse direito de ser sustentado pelas igrejas que plantará, o apóstolo trabalhou em seu ofício para ganhar o seu próprio pão de cada dia. O apóstolo Paulo, um pregador da palavra de Deus, plantava igreja, ou seja, ele criava igreja, plantava igreja em todo lugar que ele passava. Mas mesmo assim, ele não foi sustentado pelas igrejas. Ele foi sustentado pelo seu ofício, pela sua profissão, que ele então fazia suas tendas, trabalhava para o sustento próprio do seu dia a dia, do seu ganha-pão. Então nós vemos exemplo maravilhoso da palavra de Deus com esses homens de Deus, apóstolo Paulo e os demais, que nós vamos estar falando no decorrer dessa lição. Em um de seus muitos comentários bíblicos, o teólogo pentecostal Meir Pelmer, ele disse dessa forma: diz que o apóstolo Paulo adotava a firme resolução de não aceitar as ofertas das pessoas que ele procurava ganhar para Cristo, pois o seu objetivo era
merecer a confiança do povo, comprovar que os seus motivos de evangelização era sem interesse financeiro. Coisa linda, eu fico maravilhado de ver algo registrado na palavra de Deus dessa forma. O interesse do apóstolo Paulo, ganhar almas, não ser pesado nos outros. Ser um ganhador de alma, uma pessoa que realmente tinha o seu coração voltado para Cristo, voltado para a palavra de Deus, o desejo de ganhar almas e não deixar que as pessoas que ele ganhava para Cristo achar ou pensar que ele estava fazendo aquilo por causa do dinheiro, por causa da fama, do poder, para não precisar trabalhar. Então o apóstolo Paulo, ele se fazia dessa forma, ele era realmente digno, porque a Bíblia diz, digno é o obreiro do seu salário. Se ele fosse sustentado pela igreja, pelos irmãos, era digno. A palavra de Deus mostra, digno é o obreiro do seu trabalho. Mas o apóstolo Paulo, ele tinha no coração dele algo que era realmente maravilhoso, como a palavra de Deus aí em outro texto, o próprio apóstolo Paulo disse: se tudo me são lícitos, mas nem tudo me convém. Então ele tinha possibilidade, não era pecado, dele ser sustentado pelos irmãos, pela igreja, pela obra de Deus, mas ele tinha essa convicção no coração dele, que era mais gostoso ele trabalhar, sustentar a si próprio e ainda a obra do nosso Deus e ganhar muitas almas para Cristo, né? Por causa disso, hoje há muito escândalo, né? Muito escândalo hoje, porque muitas pessoas, às vezes, ela tem o coração voltado para o dinheiro. Por isso a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é toda espécie do mal, é a raiz de toda espécie do mal. O amor ao dinheiro, não é o dinheiro. O dinheiro não é a raiz do mal, como as pessoas falam, o dinheiro é a raiz do mal. Não, o dinheiro não é a raiz do mal, mas a Bíblia diz o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie do mal. Então, o apóstolo Paulo, com muita sabedoria, com muito entendimento, ele fazia a obra de Deus e não deixava escândalo, não deixar ninguém se escandalizar, porque a própria Bíblia, ela nos mostra que se nós, através da nossa atitude, através daquilo que nós fazemos, nós escandalizamos alguém, é melhor então que nós não fazemos dessa forma. Então melhor não é escandalizar os outros. E o apóstolo Paulo ainda mostra para nós assim: se comer carne é escândalo para o teu irmão, então não coma. Se você vai comer carne para escandalizar teu irmão, não coma. Isso diz o apóstolo São Paulo também. Então nós vemos aqui, olha, em um dos seus muitos comentários bíblicos, este homem aqui, ó, esse teólogo, Meir Pelmer, ele fala dessa forma que o apóstolo Paulo, ele não aceitava a oferta dos irmãos e nem da igreja para o seu sustento, mas ele trabalhava dia e noite para não ser pesado nos seus irmãos, para não ser pesado em nenhum dos nossos irmãos, nenhum das nossas igrejas. É assim também que nós precisamos se comportar também nos nossos dias de hoje. É isso que nós vamos estar no decorrer dessa lição falando muito ainda. Outro sim, Priscila e Aquila, essa palavra outro sim significa da mesma maneira. Então vamos ler dessa forma. Da mesma maneira, Priscila e Aquila, eles constituem um casal interessante. Eles mostram que um profissional, mesmo não sentindo o chamado de Deus para dedicar a sua vida toda à obra missionária, eles podem fazer valiosamente
por determinado período e momento específico, e assim eles podiam pregar na sinagoga ou em qualquer outro lugar onde alguém pudesse escutar a sua mensagem. Coisa linda, exatamente, é dessa forma mesmo. Às vezes a pessoa tem um chamado para falar de Jesus, para pregar o evangelho, para ser um missionário, mas ele não tem aquele chamado, o pastor não escolheu ele. Ele não foi escolhido pelo pastor, pela direção da igreja, para ir lá para os Estados Unidos, para a África, para a Europa. Não, ele não teve. Mas e agora? Ele não vai falar de Jesus? Vai sim. Vai falar de Jesus para todas as pessoas que estão em sua volta, através do seu trabalho, vai conciliar o seu trabalho material com o trabalho espiritual. Falar da palavra de Deus para todas as pessoas, fazendo que as pessoas possam ouvir falar de Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Isso, o casal, Priscila e Aquiles, tinha esse conhecimento, essa convicção de fazer todo esse trabalho missionário, e como eles não tinham possibilidade de estar 24 horas, porque eles tinham que sustentar, exercer seus trabalhos material, então nos horários de intervalos, horário propício, eles estavam então falando de Jesus para as pessoas. E assim, todos nós podemos ser esse missionário. Falar de Jesus para os vizinhos, para os amigos de trabalho, os amigos de escola, para as pessoas que nós encontramos na rua, no supermercado, daquele que está falando mal do governo, daquele que está falando mal do tempo, que está chovendo muito, que está chovendo pouco, que está muito frio, que está muito calor. Sempre aparece horas oportunas, momento oportuno, para você mostrar para o povo a verdadeira vontade de Deus e mostrar para o povo quem é o verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra. Então Priscila e Aquila, eles tinham isso no coração deles, esse desejo, e mostrava e ensinava também que é possível fazer isso. É possível ser esse missionário, trabalhando dentro de uma fábrica, trabalhando dentro de qualquer o que seja o seu serviço, o seu trabalho, poder falar de Jesus para todas as pessoas que está ali próximo dele. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Assim eles podiam pregar na sinagoga, em qualquer lugar. Ou seja, não é só eles, é nós também, é você também. Você pode falar de Jesus para todas as pessoas, que seja na rua, no ponto de ônibus, na farmácia, na fila do supermercado, em qualquer lugar. Falar de Jesus para todas as pessoas. Voltando aqui então para o nosso estudo, no ponto de número 3, do segundo tópico, a ética financeira na atividade missionária de Paulo. Ética financeira, coisa linda, né? Ética financeira na atividade missionária de Paulo, ou seja, do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo aqui, ele considerava o costume judaico incorporado ao cristianismo, de um ministro receber ajuda econômica da parte daqueles que o ministrava como uma norma legítima, correta aos olhos de Deus, ou seja, não é pecado. Aqueles que pregam o evangelho honestamente, se eles for sustentados pela obra de Deus, isso é correto diante de Deus. Não estão cometendo nenhum erro, nenhum pecado. Se eles são fiel à obra de Deus, se eles são fiel ao seu trabalho na obra do Senhor, são dignos, como diz a Bíblia, digno é obreiro do seu salário. Então o apóstolo Paulo, ele reconhece isso aqui. O apóstolo Paulo, ele considerava o costume judaico, incorporado ao cristianismo, de um ministro receber ajuda econômica da parte daqueles que o ministravam, como uma legítima e correta aos olhos de Deus. E até mesmo ele recomendava nas Escrituras, desde o tempo antigo do Velho Testamento, do Antigo Testamento.
era recomendado na palavra de Deus dessa forma. Então, era o próprio Deus que determinou dessa forma, e não podemos negar de forma alguma, mas o apóstolo Paulo, como nós estamos observando aqui, como nós observamos na palavra de Deus, ele tinha uma convicção maravilhosa para ele no seu trabalho, na sua conduta ética, de como conduzir a obra de Deus e fazendo os seus trabalhos material, os seus ofícios, ganhando almas para Deus, produzindo tendas dentro das suas profissões, falando de Jesus para as pessoas e viajando pelo mundo, falando do amor do nosso Deus. Então, por isso, o apóstolo Paulo, como nós lemos aqui, ele até depois, inclusive mais tarde, o apóstolo Paulo reconheceu que não havia ensinado adequadamente os novos convertidos a aumentar, a se sustentar a obra. A se sustentar a obra, privando os frutos que devia abundar a conta de quem dá voluntariamente, ou seja, é maravilhoso, né? Ver as pessoas, às vezes, que trabalham materialmente, que se esforça com as suas profissões, a sua dedicação, serve a Deus, fala de Jesus, é um missionário, tem um prazer na obra do Senhor Jesus, ainda ajuda a obra de Deus. Ajuda a obra de Deus. Pastor Arnaldo, mas você é contra o pastor ser salariado, ter um salário, um sustento? Não, de forma alguma. Eu sou até a favor que se a igreja, se os irmãos podem sustentar o pastor, glória a Deus por isso. Que esse pastor esteja então só 24 horas à disposição do trabalho, dedicado à família e à igreja, e fazendo tudo aquilo que é necessário fazer na obra de Deus. Mas desde quando há possibilidade para isso? Se não há possibilidade, por que ser pesado nos irmãos? Por que ser pesado na igreja, sendo que pode trabalhar, sendo que pode ter os seus ofícios, as suas profissões e fazer a obra de Deus da mesma forma, sem deixar de estar pregando o evangelho, de ganhando almas para o Senhor e fazendo a obra de Deus corretamente, como a palavra de Deus ela nos traz esse ensinamento. Mas se a igreja, os irmãos, têm possibilidade de sustentar, não há nada contra, não é pecado. Eu sempre falo, sustentar, digno ao obreiro pelo seu salário, ter um salário para sustentar a sua vida, a sua família, a sua casa, isso é maravilhoso. Agora, difícil quando a gente vê, às vezes, as pessoas querendo regalia, às vezes querendo altos salários, às vezes fazendo exploração até no trabalho da igreja, explorando os irmãos para poder ter um salário para eles. Isso é realmente desastroso, é realmente desagradável, porque a Bíblia nos ensina que nós devemos ser realmente um obreiro digno do nosso salário, nosso sustento, né? Mas nós vemos aí pessoas, infelizmente, sustentando um grupo político, sustentando tantas coisas erradas com a obra de Deus. Isso é realmente desastroso, né? É desagradável. Voltando aqui para a nossa leitura, diz assim que o apóstolo Paulo, depois ele então, inclusive, mais tarde o apóstolo Paulo reconhece que não havia ensinado adequadamente os irmãos, ou seja, ele não ensinou os irmãos a realmente, dessa forma, com peso, que eles deveriam fazer isso, mas ele fazia, ele demonstrava. Então nós olhamos para a palavra de Deus, nós vimos que o apóstolo Paulo fala, privando-os do fruto que deveria abundar a graça, a conta de quem voluntariamente, ou seja, fazer um serviço voluntário para a obra de Deus. Não é em troca do dinheiro, em troca do salário. É voluntariamente. É isso que nós ouvimos a palavra de Deus.
Paulo geralmente ele não aceitava oferta em dinheiro enviada pelas igrejas cristãs e muito menos ainda exigia ainda que algumas ofertas voluntárias tivessem sido enviadas pelos crentes. Ou seja, o trabalho, o ensinamento do apóstolo Paulo era fazer que as pessoas então se livrassem do escândalo. Imagina nos nossos dias de hoje. Nós vemos que às vezes você entra numa casa para orar, depois que você ora, Deus faz uma obra, aí de repente vem uma pessoa lá e querer te agradecer, trazendo uma oferta voluntária para você. Não, essa oferta tem que ser para a obra de Deus. Mas existe às vezes pessoas que aceitam, ou às vezes tem pessoas que pedem, ou às vezes pessoas se interessaram, que eles fazem o trabalho, mas pensando no seu retorno, pensando naquilo que vai favorecer a ele. Por isso o próprio apóstolo Paulo já dizia nas suas palavras que muitos pregam o evangelho por vanglória. Uns pregam por vanglória, outros pregam por interesse, por dinheiro. Cada um prega de uma forma, mas o apóstolo Paulo ensina que devemos pregar o evangelho para ganhar almas para o nosso Deus, para falar de Jesus para todas as pessoas. Então a palavra de Deus, ela nos mostra dessa forma o ensinamento da palavra do nosso Deus. O apóstolo Paulo, homem de Deus, ele tinha uma visão que ele não queria que as pessoas se escandalizassem. Então ele não aceitava ofertas voluntárias, não aceitava dinheiro, ele pregava o evangelho só por amor às almas, de ver as almas aceitando a Cristo, se entregando a Cristo como seu único e suficiente Salvador da sua alma. Esse era o desejo, era o trabalho do apóstolo Paulo. Tópico de número 2, missionários fazendo tenda. Fazedores de tenda, é o primeiro ponto que nós vamos estudar. Fazedores de tenda. Então nos diz assim, é tão antiga, fazer tenda é tão antiga, e essa ideia não é uma ideia nova, é tão antiga quanto as escrituras, conforme estudamos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, foi o que nós lemos no nosso texto da leitura em classe, né? Atos 18. Assim, o contexto de missões, a expressão fazedores de tenda, tem a ver com os discípulos de Jesus. Fazedores de tenda. Esse termo tem a ver com os discípulos do Senhor Jesus Cristo, chamado a comissionados pela sua igreja para usarem dons, talentos, habilidades profissionais no campo missionário. São profissionais de negócios, de missão, que opera em regiões de grandes antagonismo e mensagem cristã. Segundo os missiólogos, por muitos anos o entendimento e a forma de fazer missões consistia na prática de abandonar a vida secular, trabalhos profissionais, estudos, etc., para se dedicar integralmente à obra missionária. Hoje, o entendimento tornou-se mais amplo, ou seja, é perfeitamente possível ser um profissional ou empreendedor, realizar a obra missionária sem a necessidade de abandonar a sua carreira profissional, seus estudos, e é o que nós então vamos falar um pouquinho sobre isso nessa noite. Então, no tempo passado, as pessoas tinham essa visão, que para eles ser um missionário, fazer a obra de Deus, precisava abandonar tudo, precisava abandonar os seus trabalhos, abandonar os estudos,
e se deslocar para uma região, mas hoje é diferente. Principalmente hoje, através das nossas redes sociais, através da internet. Essas condições que a internet nos dá para nós, então, estar exercendo a nossa profissão e falando de Jesus para todas as pessoas, falando da palavra de Deus. É muito maravilhoso nós olharmos para isso. Então, esse entendimento de hoje tem que ser diferente, esse ponto de vista, esse entendimento que as pessoas tinham no passado, que tinham que abandonar a profissão, abandonar tudo. Ah, pastor Arnaldo, mas Abraão, o Senhor diz, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra distante, ou seja, ele abandonou tudo e foi. Mas isso, Deus tinha algo específico na vida de Abraão. Deus tinha algo específico. Por isso, Deus precisava que essa obra que fosse realizada na vida dele especificamente dessa forma. Deus disse a Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrar. Só que Deus fez uma obra específica na vida dele. Hoje, nos nossos dias, nós podemos ser um missionário, podemos exercer a nossa profissão, que seja pedreiro, que seja engenheiro, que seja o que for. Todo o lugar, todas as profissões, existe possibilidade das pessoas ser esse missionário. Está falando da palavra de Deus para todas as pessoas. Não precisa mais abandonar nada, não. Hoje o entendimento se tornou amplo, então, dessa forma, que é possível ser um profissional, ser um empreendedor, realizar as suas obras missionárias, sem necessidade de abandonar a sua carreira profissional. Hoje nós temos esse conhecimento, esse entendimento, e nós então vamos falar mais sobre isso. A força missionária, ponto de número 2. A força missionária no mundo. Missões se tornaram o movimento global que começou com a ação de Deus pela sua graça para reconciliar o mundo consigo mesmo. E ele conta conosco para continuar com essa missão, e nesse sentido a maior força missionária está, a missionária cristã, está no mundo formado por profissionais, empreendedores, estudantes que se movem entre escultura para servir a Cristo através das suas vidas e através também dos seus trabalhos. Então, olha aí, missão está no coração de Deus. Começou com o nosso Deus. Deus enviou o Senhor Jesus Cristo para reconciliar o mundo consigo mesmo. Então, nós aprendemos na palavra de Deus que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa missão do Senhor Jesus de vir ao mundo resgatar os povos, as nações, para que realmente possa então ser salvo através do conhecimento da palavra de Deus, do conhecimento de Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador das nossas almas. Então nós vemos que, nesse sentido, a maior força missionária que hoje tem que continuar, a missão que começou com Deus, enviando Jesus Cristo, começou com Deus, hoje continua nas mãos nossa, nas mãos dos missionários, nas mãos dos pregadores da palavra de Deus. Continua dessa forma. Então, como nós vemos aqui, que a maior força missionária cristã no mundo é formada por profissionais. Existem países que às vezes eles não aceitam o evangelho. Mas imagina você exerce uma profissão, exerce um trabalho. Como missionário, de repente, você não poderia ir para aquela nação, para aquele lugar. Mas como profissional, como médico,
como um dentista, um mecânico, como alguém que vai exercer uma profissão naquela região, naquele país que não aceita falar de Jesus. O missionário, às vezes, não teria possibilidade de entrar naquele país, naquela nação, para ser um missionário. Não ia ser aceito. Mas se ele for um médico que gosta de falar de Jesus, um médico missionário, se ele for um dentista missionário, ele vai lá cuidar dos pacientes e ele vai falar de Jesus, vai falar do amor do Senhor Jesus Cristo. Então é dessa forma, mas não é só médico, e eu estou dando apenas 2 exemplos, médico, dentista, mas existem muitas profissões que às vezes a pessoa usando igual Paulo, que era um fazedor de tenda, entrava em todos os povos e falava de Jesus Cristo em todas as cidades, em todas as suas regiões, as suas viagens missionárias que Paulo realizava. Então vimos esse princípio bíblico em 1 Coríntios, no capítulo 20, capítulo 9, versículo de 20 a 22, quando o apóstolo Paulo alcançou diferentes segmentos da sociedade, identificando-se com ele, a fim de constitucionalizar o evangelho, ou seja, de levar a palavra de Deus juntamente com o seu trabalho material. Ele estava ali fazendo tenda, trabalhando e falando de Jesus e ganhando muitas almas para o nosso Deus. Já os profissionais e empreendedores cristãos são aceitos nesses mesmos países. Cristão com diferentes... Deixa eu voltar um pouquinho aqui que eu pulei. Deixa eu voltar um pouquinho. Assim, a maioria dos grupos e povos não alcançados ou menos alcançados vivem em nações que são fechadas para missionários tradicionais, ou seja, o missionário lá não entra. Se o país for enviar para aquele outro país que não aceita a palavra de Deus lá, que não aceita o missionário, não vai conseguir entrar lá. Mas se ele for como um profissional, como nós vamos ler aqui agora, já os profissionais empreendedores cristãos são aceitos nesses mesmos países. Cristão com diferentes habilidades e ofícios de negócio. E profissionais têm acesso a lugares onde os tradicionais missionários, plantadores de igreja evangelística não têm. Ou seja, esses cristãos profissional que vai a trabalho material e é missionário e fala de Jesus, eles têm mais oportunidade de entrar nesses países, como nós já dissemos, esses países que não aceitam o evangelho, do que um missionário que vai só para ganhar almas, para plantar igreja. Então nós vemos que dessa forma, né? Ponto 3. O preparo dos fazedores de tenda. Como os outros missionários, os plantadores, como os outros missionários, fazedores de tendas, deve se preparar planejamento para se tornar um missionário mais eficiente que puderem. Ou seja, às vezes as pessoas fazem confusão. A pessoa fala assim, não, eu vou lá só para o meu trabalho material. Eu vou falar de Jesus também, mas às vezes vai despreparado. Às vezes não se prepara. Mas o que nós estamos vendo aqui, que os missionários que às vezes exercem as suas funções, que é um empreendedor, é um profissional, eles precisam também se preparar para ser um missionário plantador de tenda, ou seja, um missionário trabalhador. Para quando chega no lugar desse, ele está preparado para falar de Jesus para as pessoas. Falar de Jesus ganhar almas e exercer o seu trabalho material e também espiritual muito bem preparado. É assim que é necessário para também esses missionários
fazer os seus trabalhos na obra de Deus. Aqui há muito oportuno a orientação do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, em que a boa instrução é necessária a todo bom obreiro da causa do mestre. Lá no livro de 2 Timóteo, vamos ver a instrução que Paulo ele passa aqui para Timóteo. Vamos lá. No livro de 2 Timóteo. O apóstolo Paulo, ele era zeloso. Ele trazia as pessoas ao conhecimento daquilo que as pessoas precisavam, então, para fazer a obra de Deus. Então ele fala para Timóteo assim: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Ou seja, é necessário. Não pode chegar despreparado, achando que vai dar tudo certo, sem antes se preparar diante de Deus para o trabalho material, conhecimento, estudo, dedicação, amor, também ao trabalho do Senhor, né? Não é fazer de tudo de qualquer forma, de qualquer maneira. Nesse aspecto, há um crescimento significativo profissional, missionário ou fazedores de tenda, chamado para missões, para fazer a obra de Deus. Chamado para missões, fazer a obra de Deus. Então, são, como nós vemos aqui, fazendo missões, são homens e mulheres treinados por instituição missionária, com experiência conhecida, para que eles usem as suas profissões no exterior, a fim de testemunhar de Cristo, principalmente em país fechado para o trabalho missionário tradicional. Então, é necessário que a igreja, ela faça também esse trabalho com as pessoas, preparando, escolhendo aquelas pessoas que às vezes viajam muito, as pessoas que vão principalmente até para outros países, instruindo, trazendo o conhecimento, porque ela seja esse missionário voluntário, esse missionário que seja usando a sua própria profissão para entrar nesses países, e não pode falar do evangelho lá como missionário mesmo. Às vezes o missionário não pode, mas ele como trabalhador, como um profissional, ele vai entrar nesses países. Então ele precisa estar preparado, a igreja precisa preparar esses missionários, esses trabalhadores, para que quando eles entrarem nesses países, eles tenham sabedoria, tenham realmente oportunidade para ganhar almas naquele lugar para a obra do Senhor Jesus Cristo. Tópico de número 3, último tópico, a vocação, profissão e missões. Tópico 3, vocações, como nós falamos aqui, vocação, profissão e missões. O que significa isso? O primeiro ponto diz: Deus é quem chama. Isso é em primeiro lugar. Se Deus não chamar, se eu ou você não tivesse chamado, nós não conseguimos fazer nada, né? Então, muitos são as oportunidades para que nos envolvemos com o trabalho em nossas igrejas locais, grupos evangelísticos de grandes impacto, organizações missionárias relevantes no contexto nacional e até em outros países. Ou seja, nós pertencemos a esses grupos de trabalho para nós então se aperfeiçoar, tomar conhecimento, ser realmente vocacionado para nós estarmos dedicados à obra de Deus, se colocando à disposição para ser essa pessoa aonde Deus possa usar, aonde nós estivermos, né? Então, dessa forma começa o nosso preparativo vocacional, profissional nas missões. É Deus quem coloca no nosso coração a disposição ou aptidão
para executarmos determinados ofícios. Ou seja, se você tem esse desejo, é porque Deus colocou no teu coração. Se você fala, pastor Arnaldo, eu tenho uma vontade de ganhar muitas almas, eu tenho uma vontade de fazer a obra de Deus, isso é Deus colocando no teu coração essa vocação de você ser essa pessoa que ama realmente a palavra de Deus, a obra de Deus, e ama as pessoas, não quer que as pessoas percam a sua salvação, mas que todos venham ao conhecimento da palavra de Deus, aceitando Cristo como seu único e suficiente Salvador da sua alma. E nesse caso, é Deus quem capacita, comissiona e habilita para que cada crente para que uma determinada missão no mundo. Ou seja, a capacitação vem de Deus. Deus não chama os capacitados, Ele capacita todos aqueles que Ele chama. Então, pastor Arnaldo, mas eu não tenho capacidade. A capacidade vem de Deus. Deus te capacita, Deus coloca no teu coração esse desejo, essa obra, e você vai então se colocar na presença de Deus para ser realmente vocacionado e fazer a obra do jeito que Deus está te coordenando. Ele é quem gera em nós o envolvimento com causas específicas, com que levarão a trabalhar em atividades que fazem sentido exclusivo de realizar na realização pessoal. Ou seja, tudo precisa ter um começo. Às vezes você fala, mas por onde eu vou começar? Em oração. Porque é Deus que vai fazer, você entender qual que é o seu trabalho, o seu desejo, pela causa da palavra de Deus, pela salvação das pessoas. Exercendo a vocação. Exercendo a vocação. Quando respondemos de forma prática a esse chamado, exercendo a nossa vocação, é que encontramos o nosso propósito de vida. A vocação é a missão única para o qual cada um de nós foi preparado a fim de prestarmos o serviço ao nosso Criador. É a razão pela qual cada um de nós fomos efetivamente criados pelo nosso Deus. Nós olhando para isso, nós lembramos de Filipe, quando a palavra de Deus fala que o Espírito Santo diz a Filipe, aproxima-te daquele carro. O missionário Filipe, o evangelista, ele ouviu a voz de Deus, aproxima daquele carro. Primeiro ele deu ouvido, e depois ele aproximou do carro. Se ele apenas ouvisse e não fizesse o que Deus estava mandando, não aproximasse do carro, ele não sabia o que Deus ia querer dele. Mas ele ouviu, aproxima daquele carro, ele aproximou do carro. Aproximando do carro, ele teve noção. O Espírito Santo já coloca no coração dele, mostra para ele que ele estava ali, não era por acaso, ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Então Filipe começa a falar de Jesus para ele, e depois, mais algum pouco de momento, já estão descendo as águas batismais, Filipe batizando esse eunuco. Então nós vemos que a vocação, a dedicação, às vezes nós temos chamado o Senhor, mas se nós não atendermos, se nós não formos, nós não vamos entender o que é que Deus quer fazer na nossa vida através do nosso trabalho. Então, é o que nós lemos aqui, ó. A vocação e a missão é a única qual a cada um de nós que foi preparado a fim de prestarmos o serviço ao nosso Criador. É a razão pela qual cada um de nós fomos efetivamente criados por Deus, ou seja, todos nós fomos criados por Deus e Deus colocou no coração de todos essa vocação de ser um pregador da palavra de Deus, ganhar almas para o Senhor, porque isso não é brincar de ser crente, é brincar de igreja, isso é uma realidade, a volta de Jesus está para acontecer, e as pessoas que não ouviram a palavra de Deus, a Bíblia diz que Deus vai cobrar de nós. Às vezes nós estivemos com a pessoa, deixamos de falar de Jesus para ele, deixamos de
de levar a ele o conhecimento da palavra de Deus, e essa pessoa morre sem Cristo, sem o conhecimento de Jesus. Aí Deus vai cobrar de nós severamente o que nós deixamos de fazer. É Ele que gera em nós o envolvimento com as causas específicas que nos levarão a trabalhar nas atividades fazendo sentido, inclusive na realização de pessoas, ou seja, fazendo que as pessoas tenham conhecimento da palavra de Deus, mas dentro da nossa própria atividade. Às vezes estamos trabalhando com uma pessoa, tem uma oportunidade de falar de Jesus para aquela pessoa que talvez ninguém teve essa chance, mas às vezes, não vou falar de Jesus, não. Se eu falar de Jesus, vai ficar com raiva de mim. Você não tem que falar mal da religião dele. Você não tem que falar mal da igreja dele. Você não tem que falar mal das coisas que ele faz. O que você precisa é mostrar para ele o verdadeiro amor da palavra de Deus, o verdadeiro amor de Jesus. Não é nós chegando numa casa querendo jogar tudo as coisas que a pessoa tem fora, falando que é pecado, falando, de repente, dessa forma, ela não vai mais deixar você entrar na casa dela. Não é chegando falando mal de idolatria, falando mal da igreja dela, não. Você tem que chegar para essa pessoa e fazer o que a palavra de Deus manda. Ide por todo mundo, pregai o evangelho. Pregai o evangelho a toda criatura. E quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Você precisa falar de Jesus. Não é falar de religião, não é falar nada disso. Você tem que falar do amor do nosso Deus, do amor de Jesus. Você tem que falar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito como o seu único Deus, para que eu e você tenhamos, através da aceitação, o direito de vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, de uma maneira tão grande, que nós não temos maneira, não temos palavra para expressarmos o tamanho do amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira, deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, é através do amor de Deus, que através do conhecimento deste verdadeiro amor, que as pessoas vão encontrar a salvação em Cristo Jesus. Então, é dessa forma, né? Então, quando respondemos na prática a esse chamado, exercemos a nossa vocação, que é encontrarmos o nosso propósito de vida, a vocação da missão única, da qual cada um de nós foi preparado a fim de prestarmos o serviço ao Criador, ou seja, ao nosso Deus. É a razão pela qual cada um de nós fomos efetivamente criado pelo nosso Deus. Ele mesmo quem nos dá condições para realizarmos tais tarefas por meio dos nossos dons, virtudes, tornando-nos parte integrante do seu plano para a honra e glória. Essas condições quem dá é o próprio Deus. Não é a nossa bondade, não. É Deus que dá essas condições para cada um de nós, né? Ninguém de nós vai ser salvo porque somos perfeitos, somos bons. Não. A salvação vem pela misericórdia de Deus. Não é mérito de nenhum homem, de nenhuma placa de igreja, de nenhuma religião. Todos podem alcançar a salvação através de Cristo Jesus, através do verdadeiro amor do nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, né? O apóstolo Paulo foi um grande homem de fé, obediente, obediente e comprometido com o chamado que teve para a salvação e para anunciar a boa notícia aos outros, anunciar a boa notícia, boas novas, anunciar o evangelho aos outros. Ele compreendeu que a mensagem da vida de Jesus era para ser experimentada por cada cristão, igualmente anunciada aos outros por todo o comprometimento. Ou seja, primeiro nós precisamos ter o conhecimento. Primeiro nós precisamos realmente estar
conhecendo o verdadeiro amor de Deus, para depois nós falar para as outras pessoas. Primeiro nós precisamos viver o amor de Deus, para depois falar para as pessoas também viver. Assim o apóstolo Paulo exercia a sua vocação, anunciando sobre Jesus Cristo e testemunhando o evangelho por onde Deus o enviava. Ou seja, com esse entusiasmo, com essa alegria, vivendo a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, aonde Deus enviava ele falava com entusiasmo, com ousadia, fazendo que as pessoas então chegassem ao conhecimento da palavra de Deus, chegassem ao conhecimento de Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Minha profissão, o meu campo minha profissão, meu campo missionário. É dessa forma que nós podemos falar da vida do apóstolo Paulo, que tinha uma profissão e tinha um campo missionário. Somos todos vocacionados para servir a Cristo com o que somos e com o que temos, sendo o objetivo principal da vida glorificar o nome do nosso Deus Pai dentro e fora da igreja. Às vezes nós achamos que para nós servirmos a Deus, nós precisamos ser muito sábios, muito inteligentes, precisamos ter muito estudo. Eu só não vou falar de Jesus, não vou pregar o evangelho porque eu não tenho muito estudo, porque eu não tenho muito conhecimento. Podemos fazer isso sim, podemos estudar, podemos conhecer, mas nós temos que entender também que nós precisamos servir a Cristo com o que nós somos, a maneira que nós somos, e também com aquilo que nós temos. É uma maneira de nós entendermos que nós precisamos dedicar a nossa vida ao Senhor. E se nós analisarmos dessa forma, você pode ir para os Estados Unidos, você pode ir para a Europa. Pastor, não posso. Então você não vai falar de Jesus porque você não pode ir lá? Não, faz com aquilo que você tem, com aquilo que você pode. Então, você não pode ir para a África, não pode ir para os Estados Unidos, você não pode ir para a Europa, você não pode ir para outros lugares, mas você pode falar de Jesus aonde você está. Para as pessoas aí na sua casa, aí mesmo na sua casa, através da sua internet, pelo seu celular, pelo seu computador. Pastor, mas eu não tenho um equipamento tão bom. Não, você tem um computador, você tem um celular. Serve a Deus com aquilo que você tem, com aquilo que você é. Faz a obra de Deus dessa forma que você vai agradar o Senhor. Talvez você não vá agradar os homens, talvez você não vá agradar as pessoas, talvez você vai receber crítica, mas você vai agradar o Senhor, porque essa é a necessidade de todos nós. Nós fomos chamados para servir o Senhor. Temos que agradar o Senhor e não, às vezes, agradarmos os homens, né? Então, dessa forma, vamos voltar aqui ao nosso estudo. Tudo que temos vem de Deus e deve ser usado para a sua glória. Tudo. Poxa, eu queria ter um dom de cantar louvores, impressionar todas as pessoas. Às vezes você não tem esse dom, mas você tem uma voz. Você pode louvar a Deus, você pode falar de Jesus. Usa o que você tem, quem você é. Não tenta nem imitar os outros. Seja você mesmo. Às vezes você vai querer pregar, você vai querer cantar do jeito que o outro prega. Não. Seja você no teu louvor, na tua mensagem. Deixa Deus te usar. Tudo então temos que aquilo que vem de Deus e deve ser usado para a sua glória. Por isso, podemos exercer uma atividade missionária nas nossas áreas profissionais. A verdade é que a profissão pode ser uma grande porta aberta para a causa do Evangelho, seja por meio de um negócio próprio, ou seja, por
seja servindo uma outra corporação. Portanto, no campo missionário há lugar para todos, quer sejam os missionários tradicionais que que vivem integralmente para plantar a igreja, quer os profissionais que conjugam as suas próprias liberdades com a obra missionária, ou seja, existem aqueles missionários que são específicos, como nós já falamos, que eles são sustentados pela obra de Deus, andam o mundo inteiro falando de Jesus. Como às vezes tem muitas pessoas lá na guerra agora, que não tem nem medo de morrer, porque ele precisa ganhar alma. Porque às vezes as pessoas estão correndo da guerra, mas de repente tem missionário agora que está indo para a guerra, que está indo para a peleja. Por quê? Porque tem pessoas ali que não podem morrer sem Jesus, sem ouvir a palavra de Deus. Então tem missionário, tem pessoas que às vezes eles são sustentados pela obra de Deus, está no campo fazendo essa missão. Mas de repente você não é essa pessoa, mas de repente você tem aí um trabalho que você tem oportunidade de ser comunicativo, tem oportunidade de falar de Jesus para as pessoas que entram na tua loja, que entram na tua oficina, que entram no seu trabalho, ou que recebe você na casa deles. Então, dessa forma, você é aquele missionário profissional que pode falar de Jesus, da palavra de Deus, para todas as pessoas. Para nós encerrarmos aqui agora a nossa lição de número 8, nós temos a nossa conclusão, que diz assim: Deus está chamando a cada vez mais profissionais para que leve a mensagem da salvação até os confins da terra, especialmente aos povos que ainda não foram alcançados. Existem ainda povos que ainda não foram alcançados, mas Deus quer fazer missionário profissional nessa obra, para estar levando a palavra de Deus para essas pessoas. Entretanto, é preciso um alerta: nem todos os que se sentem atraídos a fazer tendas estão qualificados para essa tarefa. Então precisa qualificar. De repente você tem essa profissão, mas você não está qualificado, então você precisa se qualificar. Procura então estar se qualificando nessa obra, porque Deus precisa de você. Deus quer te usar. Às vezes você é qualificado para o teu trabalho material, mas espiritualmente ainda não está qualificado. E Deus quer te qualificar para você ser esse trabalhador missionário na obra de Deus, no trabalho missionário na obra espiritual. Daí, avaliar a disposição, daí a importância do trabalho da igreja local na descoberta de vocações, pois é onde o crescimento espiritual ocorre mais plenamente no contexto de uma igreja local saudável, acompanhado de um programa pessoal com o objetivo de levar a pessoa ao desenvolvimento, ao conhecimento de Deus e das Escrituras, ou seja, esse é o trabalho da igreja local. A igreja local, ela precisa ser essa pessoa que descobre talento, que descobre pessoas que podem ser um trabalhador voluntário, um missionário voluntário, que através dos seus trabalhos possa estar falando de Jesus, ser esse missionário. Às vezes o pastor está lá e ele tem, às vezes, um membro na igreja que tem uma loja, tem um membro na igreja que é uma pessoa que corta cabelo, tem um membro na igreja que às vezes ele trabalha em uma oficina mecânica. Uma oficina mecânica, quantas pessoas não entram ali com seus veículos para ser consertado? Um salão de cabeleireiro, barbeiro, quantas pessoas que não entram naquele salão pode ali ser movido pelo poder de Deus? O que nós precisamos fazer
é não deixar que, em vez de ser um missionário, esse dono dessa oficina, esse dono desse salão, seja pessoa desonesta. O cristão precisa realmente ter honestidade para ser esse verdadeiro missionário da palavra de Deus. Levar a palavra de Deus às pessoas, não enganar as pessoas, amar as pessoas. Porque o mundo está dessa forma, as pessoas às vezes são enganadas de todos os lados, de todas as maneiras. Tem um momento às vezes que nós pensamos, olha, tal lugar, tal loja, a pessoa lá é uma pessoa evangélica. Mas de repente nós chegamos lá, somos enganados com essa pessoa. Então nós precisamos tomar muito cuidado para que isso não aconteça. Então é responsabilidade da igreja local, o pastor, criar esse trabalho na igreja de descobrir missionário voluntário, às vezes pessoas que têm loja, que têm oficina, pessoas que gostam de ser comunicativo, para entrar nas casas, entrar nos lares, levando a palavra do Senhor Jesus a todas as pessoas. Só para o nosso encerramento aqui então, a importância do trabalho da igreja local então é nessa descoberta, como nós falamos aqui, é acompanhado de um programa pessoal objetivo de levar as pessoas a se desenvolver o conhecimento de Deus na Escritura. Ou seja, de repente essa pessoa não tem conhecimento da palavra de Deus, tem conhecimento da Escritura, tem conhecimento de Deus. A igreja local pode instruir dessa forma que essa pessoa seja qualificado para esse trabalho, né? Não é mandar qualquer um também que não tem conhecimento, que não conhece a Escritura, a palavra de Deus, fazer esse trabalho, que também não vai dar certo, não vai funcionar, né? Então, uma vez que a base está firmada, podemos aprender as habilidades ministeriais, especialmente como levar a outros a Cristo e como discípulo do Senhor. Então, essas habilidades é necessário, né? Levar aos outros a palavra de Deus. A Bíblia diz que essa vocação, ela pode estar no nosso coração, mas nós precisamos aprender com a palavra de Deus, aprender com o pastor, aprender com a igreja, como fazer esse trabalho, como falar de Jesus para as pessoas. Então nós precisamos se qualificar. Amém? Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos. Assim encerramos então a lição de número 8. Se Deus assim nos permitir, próxima quarta-feira, estaremos então falando aí também, estudando a lição número 9, que tem o título A Igreja é o Sustento Missionário. A igreja é o sustento missionário. Então, precisa da igreja, né? Para ter sustento missionário. Então, se Deus assim nos permitir, na próxima quarta-feira, lição número 9, com esse título, A Igreja e o Sustento Missionário. Amém? A igreja e o sustento missionário. Que o nosso Deus possa nos abençoar. Assim, agradecemos ao Senhor por mais essa lição de número 8. E vamos orar, agradecer ao Senhor, nosso Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado nessa noite por esse estudo, por este momento, por mais essa quarta-feira. Obrigado, Jesus, pelo Senhor ter nos dado essa oportunidade. Obrigado, Jesus, por todos que estão conosco, por todos que participaram, que vão participar também no decorrer, meu Deus, dos dias, da semana, dos meses, através das redes sociais, o WhatsApp, o Facebook e também o YouTube, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, hoje para todos sempre, todos diga amém. Deus abençoe, muito obrigado pela sua participação, pela sua